Mas vamos nos mover, a gente está chegando no final, não fujam, porque quem ficou aqui até o final vai ver duas coisas fundamentais. A gente vai falar de valuation e a gente vai falar de saída, que são dois pontos super importantes, né? E essa palestra, eu já peço para a Maria Alice ir subindo para cá para o palco, ela vem de uma iniciativa muito bacana, né? Esse ano eu tive a oportunidade de ir para um evento muito grande nos Estados Unidos, que é o evento que a Organização de Investidores Anjos de lá, a Angel Capital Association, organiza. Eu nunca tinha ido antes. E aí eu vi que as redes e grupos de anjos locais ali, porque tem muita rede de anjo, eles se encontravam regularmente para conversar sobre as questões, as dificuldades de gerir uma rede e tudo demais. E aí, eu sempre falo, acho que vocês já me ouviram também falar isso, eu sou igual o burrinho do Shrek, sabe aquela pessoa, aquela coisinha empolgada, que ficava assim, fazendo pick me, lá no desenho? Eu sou igualzinha, eu me empolgo. E aí eu voltei para o Brasil e falei, puxa, a gente podia também fazer isso, porque a gente que tem redes de anjos, grupos de anjos, a gente se dá tão bem, mas a gente só se encontra rapidinho em evento. E aí eu conversei com o Mike, que é uma pessoa super experiente, conhece muito isso, falei, Mike, você acha que é legal, que vai dar certo? Ele falou, acho que sim, vamos tentar. E a gente fez um jantar, e foi muito bacana, e isso foi em julho, nesses 4, 5 meses, a gente adiantou muito. Então, esse resultado, que a Maria Alice está aqui, muito obrigada por estar com a gente, é o resultado do trabalho desses grupos e redes de anjos, são mais de 11 grupos, então eu não vou nomear todos, porque vai faltar um monte de gente, mas é muito bacana. E a Maria Alice, gentilmente, aceitou poder fazer essa apresentação do que a gente está conversando sobre valuation. Então, a gente vai trazer um racional sobre valuation. A Maria Alice, ela é presidente, né? Eu sou péssima, não consigo ler mais essa hora. Presidente do MIT Sloan Club do Brasil e que está também formando uma rede de anjos. Então, super obrigada por estar com a gente. Apresenta para a gente. Obrigada a você, Maria Rita. Tudo que a Maria Rita põe a mão dá certo, né? Então, eu tenho a missão de apresentar aqui o resultado desse trabalho, das redes de anjos. Vou tentar falar da coisa mais importante para vocês, e para os tanto empreendedores quanto investidores, que é quanto vale a empresa. Vamos ver se consigo captar essa atenção, essa hora do dia, da tarde, quase noite. Vamos lá. Meu objetivo hoje é oferecer uma ferramenta, uma abordagem que possa auxiliar vocês nas negociações entre investidores e anjos, na questão de quanto vale aquele negócio, quanto vale essa empresa. Sem considerar que anjo e investidores sempre é um casamento, né? Sempre há necessidade de um alinhamento. E esse alinhamento, de alguma maneira, começa pela própria noção de valor, que é bastante subjetiva quando a gente fala de startups. Já é subjetiva em grandes empresas, imagine, então, em startups. Gostaria de deixar bem claro que a gente está aqui querendo também praticar, educar uma prática que já existe lá fora, e mais do que tudo, resolver um pouco essa simetria informacional, né? Normalmente, alguém tem mais informação que o outro, entende melhor, ou sabe o que está acontecendo na sua empresa e o investidor nem tanto. Então, aqui é uma ideia de chegar a ponderar alguns fatores e, daí, chegar num valor razoável, né? O que eu gostaria de deixar muito claro é que, apesar da gente falar de números, não é valuation que a gente está tratando. Não é uma sistemática de valoração de um negócio. A gente está querendo chegar em uma referência, algo que minimize as subjetividades e que consiga haver um acordo entre anjos e investidores. Então, por favor, isso aqui não é um método de valuation que a gente vai falar, é só uma referência. Vou falar um pouquinho dos métodos de mercado, os métodos de avaliação que existem, de análise que existem. O mais, talvez, rápido, fácil, e usava-se muito também na época das startups, no ano 2000, né, antes da bolha, eram os múltiplos, os KPIs. KPIs de base de cliente, KPI de receita, múltiplos de EBITDA. Puxa vida, mas muitas startups que estão nos estágios iniciais nem receita têm, né? Talvez tenha uma ideia ou um protótipo não remunerado. Então, como é que eu posso fazer qualquer avaliação baseada em múltiplos referente a empresas semelhantes e indústrias semelhantes?
fica muito difícil. Mas vamos dizer que a startup já até avançou um pouco mais, ela está no estágio mais além. Então, ela até tem receita e tem despesa, mas, por vezes, ela é distorcida. Então, eu estou falando no método de renda, de tentar entender a geração de caixa que os ativos trazem dessa startup. E, na maioria das vezes, esses valores não têm um histórico relativamente grande e, por vezes, são distorcidos. Não por incompetência dos empreendedores, não. Distorcido porque muitas das despesas podem ter ido no desenvolvimento de um produto, então é quase que um capex. Ou outras despesas na formação da marca. E, daí, a receita e a despesa não correspondem a uma realidade que vai acontecer. Além disso, estimar fluxos de caixa futuro para uma startup, há uma série de fatores de incerteza. A gente está cansado de ver, em alguns pitches, as startups fazerem a abordagem top-down, conforme foi falado agora há pouco, ou bottom-up. Mas quem me diz que ela vai alcançar aquele market share? Quem me diz que o cliente, de fato, a taxa de conversão vai ser adequada e que as despesas, para isto acontecer, estão estabilizadas? Então, de fato, há um grau de incerteza muito grande. Se já é difícil estimar projetos de grandes empresas, e que a gente brinca e fala que PowerPoint aceita tudo, Excel aceita tudo, ainda mais uma startup, que tem um mundo de incertezas que, ao longo da maturidade dessa startup, ela vai superar, vai aprender e vai minimizar essas incertezas. Finalmente, o método de ativo, que é o método da gente valorar os ativos tangíveis e intangíveis. Por diversos métodos a gente pode valorar. E é esse método que a gente está usando na nossa ferramenta. Gostaria de destacar que não precisam ser só ativos intangíveis contábeis. Não. A gente pode valorar a equipe, a capacidade de execução da equipe, a gente pode valorar a marca, a gente pode valorizar patentes, tudo que já foi falado bastante hoje aqui. Então, eu vou agora entrar um pouquinho mais no detalhe dessa ferramenta que a gente criou e está apresentando para vocês. O nome dela é bem bacana, é FAST, Ferramenta de Análise de Startups. Queria deixar só o contexto claro, onde ela faz sentido ser aplicada. Tá? Ela faz sentido para empresas de até, mais ou menos, 1 milhão, 1,5 milhão de faturamento, não mais do que isso. Também a gente está olhando 5 dimensões, várias delas já foram tratadas hoje aqui. A gente tem pesos em função da relevância e notas. A nota é só uma consequência de análises qualitativas. É só para ponderar o grau de maturidade. Então, não é um número, mas é uma abordagem realmente qualitativa. Tá? E, finalmente, a gente pressupõe um tipo de modelo de negócio. A gente já falou muito hoje que modelo de negócio é muito mais do que o Canvas, é muito mais do que dizer é B2C, é B2B, plataforma, tem que saber onde está a extração de valor. Mas aqui a gente, para ter uma referência, utiliza como um norte que tipo de modelo de negócio é. E, por enquanto, essa ferramenta ela independe da região do Brasil e que indústria. Então, ela foi feita para o Brasil, porque ela tem por detrás referências de diversos negócios, deals fechados de 2014 a 2017, deals que foram fechados por todos esses grupos de investidores anjos. Tá? Então, a gente montou, testou, ela está bastante aderente para esse contexto de referência. Bom, não posso deixar de dizer que ela vai evoluir ainda mais. Essa é a primeira versão que a gente está trazendo para vocês. Só para entender os conceitos, eu já falei bastante, mas só para vocês vislumbrarem, então a gente tem as dimensões, e aqui já está elencado de acordo com a relevância deles. Então, time, estágio da empresa, tamanho do mercado, como é essa ideia, produto ou solução, e a estrutura do deal. Aqui em cima a gente tem as notas a partir de uma maturidade. E cada dimensão a gente faz um breve descritivo de elementos que compõem aquela maturidade. Então, ela não é uma ciência exata, ela tem uma subjetividade. Isso é algo que ajuda a nortear, ajuda a entender como é esta startup, como ela está. E, finalmente, tendo uns dados históricos que a gente usa como referência para poder inferir,
um range, né, um intervalo de valor, a gente consegue chegar numa referência, que é um intervalo de valor. Tá? Eu vou aproveitar e vou mostrar com um case de uma startup que eu sou investidora. Foi feito isso em 2016, quando eu entrei como investidora. Então, toda essa análise aqui está sendo feita na época que eu entrei como investidora anjo, porque fazia sentido, e vis-à-vis o valor que eu cheguei a aportar. Na época, eu não tinha essa ferramenta, uma pena, mas tudo bem, vamos lá. É só para realmente demonstrar. Então, na dimensão time, a gente aqui foi colocando algumas referências do que é ser nota 1 e do que é ser nota 5. E, para vocês entenderem um pouco, deixa eu só explicar o que é o negócio. A Glucogear é uma empresa para diabetes. Ela, através de um grupo de cientistas, tem um algoritmo para previsão do nível glicêmico, hipoglicêmico ou hiperglicêmico. Então, a grande inteligência está aí. Está a partir de toda uma qualificação de pesquisa, de modelo analítico, ela tenta prever, antecipar o momento de pico e de vale de glicemia, que é onde realmente acontecem os grandes problemas para os diabéticos. E, para tal, ela tem uma série de mecanismos B2C para coletar os dados do paciente. Dados de alimentação, dados de atividade física, de qualidade de vida, e isso tudo é feito para ter uma aderência junto com o usuário, um engajamento com o usuário, mas com o intuito de coletar os dados e poder fazer essa predição. E os médicos ou hospitais é que fazem uso também de tudo isso. Bom, então, como é que era essa empresa quando nós entramos como investidores? Na questão time, era um time bastante interessante, porque tinham 2 cientistas da Faculdade de Ribeirão Preto, de Medicina, que é considerada como um polo mundial, um centro mundial de diabetes. Então, isso realmente chamou muito a nossa atenção, o profundo conhecimento da equipe. Além disso, a gente tinha uma multiplicidade de skills, que um rapaz com uma experiência larga em modelagem, em Big Data, em Analytics, predição, e um outro que vem do campo, que é o fundador principal, que vem do campo físico-médico, é uma disciplina diferente. E ele é um rapaz de muita liderança, muito bem articulado, conhece muita gente no setor, e já inclusive estava trazendo investidores para fazer parte do nosso grupo que conhecem essa indústria profundamente, né? Dois ou três conhecem profundamente os players do mercado. Então, com isso, a nota que a gente deu foi entre 3 e 4, dados esses skills complementares e, principalmente, o profundo conhecimento. Tá? Então, isso chamou muito a atenção. No que tange o estágio, acho que eu tenho mania de apostar, não sabia disso, era um estágio muito inicial. Era uma ideia, mas já tinha um pedaço da pesquisa, não pesquisa clínica, mas a pesquisa teórica dos cientistas pronta. Mas nada mais do que uma ideia. A gente, superficialmente, sabia um modelo de remuneração. Bom, talvez o paciente paga, talvez o seguro-saúde, por uma redução de custo do tratamento, mas não tinha clareza no modelo de remuneração. Então, uma loucura, mas sim, nós investimos e, hoje em dia, eu vejo que aqui era nota 1 para o estágio, muito incipiente. Mercado, conforme a gente já falou, addressable market, né? E a habilidade de tangenciar esses submercados, a gente não fez qualquer análise sobre isso. A única análise que a gente fez foi, uau, diabetes é um mercado global muito grande, onde as farmas estão investindo muito dinheiro. Quem tiver alguma solução diferenciada aí vai bombar, vai ser um unicórnio. E, particularmente, a solução deles é uma solução de ruptura, porque vai mudar a forma de fazer o tratamento de diabetes, se der certo. Né? Vamos para a questão da ideia e da solução. Hoje se falou muito da questão de ser escalável, né? Que a gente tem que ter um produto que seja escalável. Primeiro, que seja um produto e que seja escalável. Bom, quando a gente pensa em modelos analíticos, capturar dados via mobile e chegar a esses diagnósticos, é bastante escalável. Né? É algo realmente que você pode captar mais pacientes e realmente a tecnologia não vai precisar crescer na mesma referência. E, mais do que isso,
é uma base tecnológica exponencial. Quando a gente pensa em inteligência artificial e Big Data, a gente está falando realmente do futuro, né? Ainda mais da medicina também. Então, por isso esta nota, né? Não tínhamos um modelo testado, não tínhamos ainda uma previsão, não sabemos ainda quando é que é a previsão disso escalar, mas naquela época, de forma alguma. E, finalmente, a estrutura do deal. Interessante é que não havia um monte de investidores, nós estávamos na primeira rodada de investidores anjo, então não havia um investimento fragmentado, nem a possibilidade de se perder um controle, os fundadores perderem o controle, mas também não tinha ninguém com reputação notória, né? Nesse caso, 2 pessoas que conhecem muito o mercado, mas não são notórios, não há ninguém do Einstein, ou alguém do Sírio, ou alguém, né, que poderia, ou de algum laboratório, de alguma seguradora que poderia nos ajudar. Então, aqui, a nota foi 3. Por quê? Porque eles tinham o aporte da 10 a 14 meses de caixa, de sobrevida para eles. No final está sendo 2 anos, o que está sendo muito bom. E realmente existe uma possibilidade de reusar os ativos. Se a pesquisa não desse certo, os testes clínicos, pelo menos a parte da APP, isso é reusável. Pelo menos essa parte seria reusável. Então, a gente faz isso, exatamente essa brincadeira, como eu estou fazendo aqui. É simples assim, tem um pouco mais de referência na ferramenta que a gente criou para facilitar. A gente vai pontuando e coloca numa calculadora. E, ao colocar na calculadora, eu pus exatamente aquelas notas, e a minha surpresa atual foi que até que a gente pagou um valor bom para esse deal, né? O range daria um range de 2,2 a 4,4 milhões, e nós entramos com valuation de 4. Tá bom, acho que nós pagamos um pouco caro demais, hoje em dia eu vejo, mas está no range. Então, isso é uma forma de mostrar para vocês que a gente fez isso com vários cases nossos, né, dessa rede de anjos, e está bastante bem aferido. Não é um número, não é uma verdade única. É algo que, a partir daquela discussão que a gente está fazendo aqui, ajuda vocês a conversarem, anjos e empreendedores. Tá? Essa ferramenta, acho que já vai estar disponível, né, Maria Rita? Logo, logo. E queria só fazer para terminar, para encerrar, gostaria de que vocês prestassem atenção em algumas coisas. Primeiro atenção com o cap table, porque lá na frente nenhum fundo vai colocar mais dinheiro se o fundador principal perder o controle da empresa, né? Então, tenham em mente isso. Também tenham em mente um valuation muito elevado. Porque um valuation muito elevado hoje vai fazer, provavelmente, vocês lá na frente terem que reduzir esse valuation, né? Ou até mesmo dificultar rodadas futuras. Acho que era isso só para falar. E espero que seja algo útil. Nós aí trabalhamos bastante esses últimos 2, 3 meses para trazer isso para vocês. Super obrigada, Maria Alice. E o mais lindo é que foi um trabalho muito colaborativo, né? 11 redes e grupos de anjos fazendo isso tudo. Muito em breve a gente vai colocar e a gente tem certeza que vai ser uma ferramenta incrível. Obrigada por aí apresentar para nós todo esse trabalho.